Desligou aqui. Queridos, vou apenas repassar aquilo que a gente já viu quinta-feira passada, de maneira bem breve. Esse é o terceiro encontro acerca desse assunto. O primeiro foi uma introdução geral. Quinta-feira passada a gente começou a falar de cosmovisão em si. A gente perguntou por que isso importa. E aí eu vou reler a frase do chefe que merece. O cristão deve certamente resistir ao espírito deste mundo. Mas quando dizemos isso, entenda-se bem que o espírito da época nem sempre assume a mesma forma. O cristão deve, portanto, resistir ao espírito do mundo na forma que estivesse manifestando em sua própria geração. Então a gente precisa, enquanto igreja, ler a sociedade e encarar aquilo, para que o evangelho, de fato, tenha aquele fato que é inegociável nele, que é o confronto. Não tem como ter um evangelho sem confronto. E aí a gente falou de Lutero, não vou ler o texto todo. E aí eu dei um texto do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 10, 4 e 5, quando ele fala para a gente destruir as fortalezas que são sofisma, altivez, levando o conhecimento de Deus cativo, ou seja, fazer com que as pessoas entendam as verdades, para que aquelas mentiras que estavam operando na mente das pessoas possam ser, então, extirpadas de suas mentes. Inclusive, o pastor Mário está lendo o livro, ele compartilhou comigo uma frase da Nancy Pearce, que eu compartilhei aqui na igreja, que nós devemos amar as pessoas com compaixão, o afeto, né, o corporal, mas também devemos amar as pessoas conceitualmente, ou seja, a gente deve amar com abraço, mas também discipulando, ensinando, para desfazer as mentiras que operam no coração das pessoas. E aí a gente entrou um pouco mais no conceito. A nossa relação com o mundo passa inevitavelmente pelas lentes que usamos ou aquilo que somos. Como o mundo é segundo a lente que opera em minha mente, segundo o estado do meu coração. E aí eu dei 2 postulados sobre origem. Gênesis 1:1 fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí o manifesto humanista secular primeiro fala: o universo é autoexistente e incriado. E a gente fez um pequeno raciocínio aqui, um pequeno exercício de raciocínio. A partir desses 2 postulados, surgem coisas distintas, éticas distintas, sociedades distintas, valor humano distinto? Com certeza. Com certeza, isso impacta na maneira como nós somos, vivemos e pela maneira pela qual a gente enxerga o mundo. O postulado acerca da origem afeta tudo. Nós reagimos às interpretações que temos dos fatos e não aos fatos diretamente. Aí eu dei 3 exemplos. Uma mulher do lar que cuida dos seus filhos. Isso é opressão? Está lá o fato. A gente tirou uma foto, uma mulher em casa cuidando dos seus filhos. Uma pessoa fala assim, que coisa linda. Outra, que coisa horrível. Por quê? O fato é o mesmo. Observe que o estado do seu coração ou a lente que você enxerga determina o juízo de valor que você dá aos fatos. Beleza? Um jovem entrando numa clínica de aborto, olha o progresso, e outros choram. Não, isso não é progresso, isso é retrocesso. Como é que um fato tem leituras tão distintas? Cosmovisão, a lente que a gente usa. E o outro exemplo, 2 homens contraindo matrimônio. Isso é uma pluralidade legítima e que deve ser incentivada? Enfim, vai depender da ótica que você está usando. Pronto, a gente chegou aí, agora a gente tira o pé do acelerador e vamos com calma. Tudo que a gente está vendo é desdobramento daquela máxima. Que máxima é essa? O ser humano é um ser hermenêutico por natureza. Eu e você, tudo o que nós somos e todas as nossas relações, seja com instituições, seja com o próximo,
seja com a natureza, seja com a igreja, seja com uma criança, com um bebê, tudo isso passa por meio de lentes hermenêuticas. Os nossos valores, os nossos pressupostos, nossas teologias, ideologias e filosofias irão impactar no jeito que a gente se relaciona com o outro. De novo, o exemplo de uma mulher gestante. Quando um cristão olha uma mulher gestante, fala: que coisa linda, é um milagre de Deus, uma vida vindo ao mundo. Mas talvez a experiência daquela mulher gestante seja outra. Que coisa horrível que aconteceu comigo. Ah, que coisa pobre que aconteceu comigo. Por quê? Por causa de uma ideia deturpada que ela tem acerca da gestação. Pois bem, nós paramos aí. A cosmovisão pretende, portanto, enxergar a realidade como Deus a enxerga. O estudo da cosmovisão tem essa finalidade. A igreja, o pastor, os membros, as ovelhas, enxergarem a realidade exatamente como Deus a enxerga. Ou seja, chamar as coisas pelos nomes que Deus dá. Se Deus chama aquilo de bom, é bom. Se Deus chama aquilo de mal, é mal. E a gente precisa, então, limpar as nossas lentes. Eu estou tendo essa experiência de usar óculos, e como eu transpiro muito, vem muito vapor, borro, porque eu preciso toda hora tirar aqui para limpar, de tanto suor, e aí meto a mão na lente, e às vezes suja. E aí eu preciso tirar e limpar assim como qualquer um. Enquanto cristãos, a gente precisa fazer isso diariamente, porque a nossa lente borra. Você tem contato com jornalistas, com filósofos, com a cultura, com filme, que está passando informações para você, para mim. E isso pode borrar um pouquinho a lente. E como a igreja tem o papel de ser consciência da sociedade, nós vamos trazer a nossa mente cativa a palavra para limpar a lente pelas quais nós estamos enxergando o mundo. Ih, rapaz, estava sendo influenciado por aquela cultura woke. Ih, rapaz, estava bebendo muito daquela filosofia. Ih, rapaz, estava pensando muito daquele jeito progressista. Aí vem o evangelho, vem a Bíblia para limpar nossas lentes. Rapaz, preciso consertar algumas coisas conceituais aqui na minha mente. Então, qual é o propósito desse estudo? Fazer com que a igreja se submeta ao olhar de Deus e usar as escrituras como lente. Aí tem ali uma informação que eu coloquei: conformidade epistemológica. Epistemologia é o estudo acerca do estudo. Como a gente descobre, como a gente chega à verdade. É por empirismo? É só por tato? É só por experiência? É simplesmente pelo raciocínio? É sempre por especulação e nunca por tato? É teológico? Como é que é? Enfim, a gente não vai tratar isso. Mas para a igreja, a gente precisa chegar na verdade. E como que a gente chega na verdade? Por meio das escrituras. E aí a gente tem algumas características da verdade. O que é a verdade? Essa pergunta define muita coisa. O que é a verdade? Define muita coisa. Como você responde essa pergunta, coisas serão definidas. E aí nós vamos ver no próximo slide 3 características sobre a verdade. Os cristãos encontram, isso aqui é muito importante, viu? Os cristãos encontram na revelação especial as suas principais lentes, sem, contudo, abrir mão da revelação geral. Revelação especial e revelação geral. O que é revelação especial? Uma revelação específica. Qual é a revelação específica? Escritura. A revelação geral é a glória de Deus manifesta em toda a criação. Toda a criação joga vislumbre da glória de Deus, mostrando onipotência, sabedoria. É possível, por exemplo, por que filósofos distintos do cristianismo chegam a verdades maravilhosas? Por causa da revelação geral. Um matemático não precisa, por exemplo, ser crente para fazer matemática. É revelação geral. São leis lógicas fixas. Mas, por exemplo, sem ser uma ciência exata, ciências humanas podem chegar a impressionantes precisões da natureza humana. Eu acabei de ler Sêneca, estoico, e tem gotas de sabedoria naquele livro impressionante que dá para casar com os evangelhos. Como eu falei, o fundamento não. O fundamento é distinto. Não dá para abraçar. Mas há sabedoria, inclusive no hedonismo, que é a filosofia do prazer. Há sabedoria em todas as filosofias. A questão é que umas têm mais,
outra tem menos. Agora, olha a pedra de toque. O cristianismo vai chamar para si a sabedoria em todas as filosofias e falar, isso é meu. Isso pertence a mim. E o cristianismo pega todas as sabedorias pulverizadas em várias filosofias e faz uma amálgama, que é o evangelho, que é a teologia. E ela fala assim com o hedonista, olha, a gente não tem problema com prazer, mas vamos qualificar. Chega assim pro estoico e fala assim, olha, a gente não tem problema com o raciocínio bruto, rigor, a resignação. O problema é que a gente não faz isso como se fosse um destino, uma fatalidade. A gente crê em providência de uma sabedoria, de um Deus que intervém. Então, observe que você conversa com todo mundo. Você capta sabedoria por causa da revelação geral. Um ateu pode te ensinar coisa boa, porque é do ser humano a sabedoria impressa em nós. A questão é que, distante do evangelho, o ser humano vai se orientar por uma fundamentação oposta ao evangelho de Cristo Jesus e ao Deus verdadeiro. E aí vai começar a se desviar. E aí a gente vai chamar, calma aí, mas vem cá, tá faltando algo para você. E aí pronto. Então, olha como é importante para a gente saber pelo menos dialogar. Sem chutar tudo, sem abraçar tudo. Uns precisam de um chute muito forte, vai bem longe. Outro precisa só de um toquinho. Olha, tem muita sabedoria aí, mas falta o principal. E aí vai. A apreensão da revelação geral, sem a intermediação da revelação especial, ou seja, a Bíblia, por causa do pecado, gera distorções. E aí vem a palavra que a gente vai usar muito em cosmovisão, ídolos. Vem os ídolos, as distorções, ocasionando o surgimento das cosmovisões conflitantes com a fé cristã. Quem não tem um pressuposto do Deus trinitariano, sempre vai tornar absoluto uma partícula da verdade. E vai pegar aquela partícula da verdade da criação e julgar todas as outras coisas. E aí cai o erro. O filtro é muito pequeno para caber tudo. Se a origem não for maior do que tudo, qualquer parte que você pega como verdade e vai absolutizar aquela verdade, por mais que seja verdade, como uma métrica para todas as outras coisas, todos os outros campos, aí vai incorrer em erro. Por meio da teologia e de Deus, você pode ter um parâmetro de Estado, de sociedade, de família, de mercado, de muitas coisas. Mas se você pega uma lei econômica certa e faz dessa lei econômica certa o padrão para tudo, aí você vai errar. Eu vou dar um exemplo muito absurdo aqui, para os irmãos entenderem o que eu vou falar. Provavelmente a maioria dos irmãos aqui é débito do livre mercado. Eu sou. Não totalmente, mas sou. Por exemplo, um homem que é anarcocapitalista, radical, não somente em pragmatismo, não somente em sociedade, mas em filosofia. Ele chegou a dizer que, como o ser humano é um indivíduo absoluto, é um fim em si mesmo, até as suas relações com os filhos deveria ser basicamente contratual e não moral. Ou, por exemplo, o Estado não poderia julgar o pai porque não está tratando tão bem um filho. Porque aquela demanda, aí agora vou meter um pouquinho em papel, pode ser apenas moral, mas não deve ser legal. O que ele está usando? Ele está usando o livre mercado como um padrão para tudo. O livre mercado você escolhe, é produto. Agora, minha filha eu não escolho se eu vou cuidar bem dela ou não. Existe uma carga moral, uma demanda. E isso não pode ser mercadológico. A minha relação com minha filha não pode ser mercadológica, senão eu me perco. Qualquer lei maximizada como lente vai dar erro. Sim. Não é nem para existir Estado, na verdade. A existência do Estado já é errado. É. Isso. É isso aí. Isso aí. Não existe uma força cogente, uma força que impõe. Não existe. Uma força centralizadora.
A grande razão, só vou dar um ponto para fechar aqui. Por exemplo, a grande razão do anarcapitalismo, eu já li uma pessoa que extingue o Estado por viés comunista, porque o fim da comuna é o fim do Estado, e já li um viés anarcocapitalista, que chega ao mesmo fim por meios totalmente opostos. Alguma coisa está errada aí. Qual é o grande problema dos dois? Autoridade externa. Agora me diz, tem como ser cristão ter problema com a autoridade? Não tem como. A autoridade é algo benéfico. A corrupção da autoridade é algo. Mas a autoridade é algo benéfico. É um princípio da própria criação. Algo que próprio Deus estabeleceu. Então, é um problema teológico. Mas, enfim, a gente vai trabalhar a política mais na frente. Aí, meus irmãos, eu quero definir aqui rapidinho a questão da verdade. Eu marquei lá a verdade, né? Tá lá em amarelo. 3 características da verdade. Que o cristão tem que abraçar isso, tá bom? Assim, eu sei que eu vou falar assim, como você responde que é verdade, vai definir tudo. Mas a resposta que eu espero de vocês é isso aqui. Tem que estar fechado com isso aqui. A verdade é descoberta e não inventada. Beleza? Foi igual a questão do cano, quando a gente deu aqui a formação do cano. A igreja descobre as escrituras. Ela não faz as escrituras. Não é ela que forma, isso aqui é cânon. Pelo cano ter validade em si mesmo, a igreja descobre. Isso aqui é cano, isso aqui é escritura. Aí eu dei exemplo aí, Norman Geisler, que falou isso aí, eu apenas resumi. Do Newton. O Newton inventou a gravidade? Se ninguém fosse um cientista para descobrir a gravidade. Exatamente, porque a verdade se descobre. Hã? Exatamente. Correto. Por que isso é fundamental? Os irmãos conseguem pensar que se a verdade é inventada, acabou tudo? Exatamente. Só que se é verdade, é verdade. E aí, quando eu falei lá sobre conformidade epistemológica, qual é a definição de verdade para nós? A verdade é aquilo que corresponde à realidade. Se corresponde à realidade, é porque existe uma realidade para ser descoberta. A nossa mente precisa se adequar à realidade, e não a realidade à nossa mente. Um exemplo agora, pastor, isso é muito filosófico, tem nada a ver com a gente. O que é o homossexualismo? É a incapacidade de se adequar à realidade. Tá vendo como a filosofia tá em tudo? Não é algo aqui abstrato que está falando. Tá vendo? Eu tenho uma realidade. Eu tenho cromossomos, eu tenho forma. Mas eu não quero me adequar a essa realidade. Não, o homossexualismo também. Não está aceitando quem ele é. Está criando a verdade para si. Um outro ponto, a verdade é transcultural. Ora, se ela é descoberta, ela tem que ser transcultural, absoluta. Verdade é verdade aqui, acolá. Aí tem o 2 mais 2 ali, que é um exemplo. Se você for lá na Conconchina, quanto 2 é mais 2? 4. Então, a verdade, ela é transcultural. Agora, observe o seguinte, ainda mais tendo um princípio missiológico. Ela pode se manifestar e se comunicar com padrões e formas distintas. Mas a verdade é a verdade. Então, a gente precisa ter ideia de que a verdade ela é transcultural, ou seja, está acima da cultura. Não é a verdade para o brasileiro, uma verdade para o americano, uma verdade para o chinês. Verdade é verdade, independente de onde você estiver. É transcultural, supracultural, mesma coisa. Por fim, a verdade é imutável. Olha agora, embora a nossa crença sobre ela possa mudar. Olha o exemplo fantástico aí. A Terra redonda. Sempre foi, mas isso demorou para ser descoberto. Pensava-se no mundo como um disco, com um firmamento, com uma abóboda fechando as águas. Pensava-se no mundo plano. Aí começou a se perceber que a Terra é redonda. Ora, será que virou redonda quando a gente descobriu? A nossa crença muda. Pastor, a verdade é relativa porque na Idade Média pensava assim. Beleza, a Idade Média pensava errado. Entendeu? Não é que a verdade sofreu uma transmutação. Nossas crenças, nossas percepções da verdade, da realidade é que mudou. Então, isso aí é um ponto que a gente precisa também afirmar. A verdade é imutável, embora a nossa crença sobre ela possa mudar. Pode falar, irmão Naran.
Isso é uma figura de linguagem, né? Do narrador, figura fenomenológica. Exatamente. É, correto. Até o cientista hoje, se ele for lá na ilha do japonês, 5:30 da manhã, vai falar assim, o sol tá nascendo. Então, cientista. Os hebreus antigamente pensavam no mundo como um disco e com uma abóboda fechando o mundo. A gente pode ver isso um pouquinho mais pra frente, lá em geografia bíblica. Tô dando geografia bíblica e eu tô falando um pouquinho disso aí, né? Mas vamos lá. Sim, interessante. Aí, meus irmãos, tem uma frase do Alvin Toffler, se é que é assim que se fala, uma frase que resume bem. Nós vamos, na próxima quinta, trabalhar uma frase bem trabalhada mesmo sobre cosmovisão do James Sire. Uma frase, assim, bem impressionante. Nós vamos destrinchar a frase. Mas isso aí é uma boa introdução. Toda pessoa carrega em sua cabeça um modelo mental do mundo. Toda pessoa. Uma representação subjetiva da realidade externa. Então, toda pessoa tem esse modelo mental, um paradigma, um modelo pela qual ela enxerga as coisas. E aí, meus irmãos, a gente vai começar a trabalhar mais agora a cosmovisão no seu plano de fundo. 7 perguntas básicas que toda cosmovisão responde. Isso aqui é muito interessante para a gente descobrir a cosmovisão de um povo, a cosmovisão de uma pessoa. Então, de novo, o que é cosmovisão? É a lente pela qual você enxerga o mundo. E essa lente, ela tem várias máximas, que para você é certo, você não questiona isso. A não ser se alguém chegar com uma luz externa e falar assim, olha, tá vendo aqui, ó? Isso aqui não tá certo não. Ou quando você se choca com a realidade, rapaz, parece que tudo aquilo que eu pensei não tá certo. Aí sim. Mas fora isso, todo mundo parte de um pressuposto. E essas perguntas vai gerar ou vai trazer à luz os pressupostos que habitam em nosso coração. Primeiro, qual é a realidade primordial? O realmente real. O que existe como origem ou fim de tudo? Olha algumas respostas. Deuses, politeísmos. Cosmo material, não existe Deus. Tudo é uma matéria. Ou Deus, monoteísmo. Qual é o real que não tem contingência, ou seja, que não tem possibilidade de deixar de existir? Qual é a única realidade que supre isso? Deus. Deus. Um tipo de filosofia. Uhum. Sim, sim. Correto. Então, essa é uma pergunta de ponto de partida. Qual é a realidade primordial? Existe um ser pessoal que transcende o cosmo, o mundo? Porque, de novo, se a resposta for letra B, meus irmãos, a gente está fazendo o que aqui? Por exemplo, só existe a matéria. A gente está fazendo o que aqui? Entende? Então, essa é uma pergunta que toda a cosmovisão responde. Querido ou não, talvez você nunca pensar nisso, mas se alguém te perguntar como é o início de algo, você vai ter que ter uma resposta. Segunda pergunta. Qual é a natureza da realidade externa? Isto é, do mundo à nossa volta. Qual é a natureza da realidade externa? Isto é, do mundo à nossa volta.
Olha só, 3 opções para os irmãos aí. Letra A. A natureza do mundo, criado ou autônomo? Está ali marcada a nossa resposta. Criado. E aí, os irmãos lembram que a gente falou quinta-feira passada? Que se o mundo é criado, isso pressupõe algumas coisas que afetam a nossa vida. Pressupõe o quê? Propriedade. Existe um proprietário sobre tudo, inclusive sobre você. Você é criatura? Sou. Ih, rapaz. Tá vendo como já muda? Se as coisas são criadas, existe um telos, uma finalidade, um propósito. Ou seja, o propósito não é aquele que eu dou a mim mesmo. É um propósito recebido. Olha como isso impacta. Então, qual é a natureza da realidade criada? Criado ou autônomo? Criado, é lógico. Caótico ou ordenado? Ordenado. O mundo antigo, na Mesopotâmia, na Assíria, no Egito, pensava num caos primordial. E que os deuses começaram a ordenar esse caos. E aí gerou a vida. A gente não crê nisso. A gente crê que o mundo partiu de um ponto perfeito para a degradação. E não da degradação para o mundo perfeito. Olha como inverte a coisa. E aí, o mundo é caótico ou ordenado? Ordenado. Olha agora, a composição do universo, matéria ou espírito? O que o cristão vai falar? Os dois. Os dois. A criação é matéria e espírito. Aí agora a gente pode ter outros desdobramentos. Uma filosofia vai querer muito a questão imaterial, o espírito. Outra vai querer muito a questão material. O cristão vai unir os dois, faz os dois são importantes. O ser humano é corpo e alma. A criação é matéria e espírito. Entende? Pode falar, meu irmão. Dentro do quê? Uhum. Sim. Sim, com certeza. Com certeza. Sim. Pressuposto, isso aí. Foi o que a gente conversou quinta-feira passada. A evangelização é: você é pecador, precisa de Jesus. Isso é evangelização. Evangelho é boa notícia. Só que às vezes a boa notícia precisa ser antecedida por aquilo que a gente chama de pré-evangelismo. Uma pessoa dessa, você, poxa, por que você não crê na Bíblia? E aí você começa a contar um pouquinho a história. Cânon, profecias cumpridas, rapaz, profecias cumpridas. Não, mas não é possível. Então, bora para a crítica textual, você vai ver que um texto é antigo e uma realização depois. Pré-evangelismo. Aí depois a pessoa fala assim, pá, realmente, esse livro tem valor. Foi salvo? Não, não foi salvo. Mas foi algo que abriu a possibilidade para Jesus. Sim, isso aí. Correto, isso aí. A Bíblia fala que a natureza revela a glória de Deus. Então não é errado usar essas evidências e coisas externas para chegar no evangelho. Outra pergunta: o que é o ser humano? Olha aí. Meramente um animal? O ser humano é meramente um animal? Ou parte da divindade? Tem crescido muito isso aqui. O panteísmo, ele é mais no Oriente, né? Mas esse movimento de espiritualidade que tem surgido em nosso meio, de você se conectar, esse yoga, que não é só uma questão de respiração, mas se conectar com a natureza. Ou o fim é você se unir à natureza. Isso é uma espiritualidade. Nós somos um com a natureza. A gente, nós somos criaturas. Mas eu e a natureza, você e a natureza somos a mesma coisa? Lógico que não, meus irmãos.
Ou todos nós somos a divindade é tudo? Então, por exemplo, um cristão pode falar assim, entrar num assunto aqui já um pouco polêmico, já é questão de cosmovisão. A nossa irmã natureza. Pode falar, numa perspectiva criacional. É o mesmo criador. Agora, a nossa mãe natureza, olha a carga, a diferença. Tá vendo a diferença? Mãe natureza é a natureza me deu origem e eu sou um com ela. Pois é. Então, é isso aí. Então, assim, tem. Não, mas nem sempre é carregado. Sim, mas nem sempre é carregado com peso ideológico negativo. Quando a gente conversa com alguém de um ramo mais filosófico, ou então esotérico e espiritualista, tem esse cargo. Mas, tipo assim, a mãe natureza, a pessoa tá falando assim, poxa, porque produz fruto, porque nos dá vida, e de fato, não tem problema. Sim, a relação do índio já é eivado de animismo, né, de espiritualidade. Agora, a questão é, nós somos parte da a natureza, é tudo que há. Só existe um mundo fechado. Entende? Então, é essa a questão. Olha agora a resposta. Qual é a resposta que mais dignifica o ser humano? Pessoa feita à imagem de Deus. Tanto é que os berços da civilização que trazem respaldo e cuidado humano surgem do judaísmo, do hebraísmo antigo, inclusive, com o cristianismo e suas derivações. Salvo engano, foi. Não sei se foi Juliano em Roma que falou sobre. Foi Plínio, acho que foi uma carta de Plínio, e fala assim: esses cristãos aí, rapaz, eles cuidam do deles e dos nossos. A gente tá jogando o bebê fora, com deformidade de vir aqui, cada um para cuidar. Por quê, meus irmãos? Imagem de Deus. Tem dignidade. A igreja tem que cuidar das crianças, dos infantes. Uhum. Juliano é um apóstata, salvo engano. Uhum. Isso aí. Isso aí. Uhum. Correto. Escolaridade. Correto. Então, observe, tem impacto ou não a maneira como a gente. Sim, isso aí, isso aí. Correto. E aí, tem ou não impacto em nossa vida que a gente pensa, meus irmãos? É imagem. Para eu ser coerente com essa afirmação, que o ser humano é a imagem de Deus, a minha atitude com o próximo vai mudar. Vai mudar. Quarta pergunta, são 7. O que acontece às pessoas quando morrem? Essa é uma outra pergunta que toda cosmovisão vai responder. Extinção pessoal, acabou. Acabou. Acabou, irmã Maria? Quando a pessoa morre? Tem muita gente que pensa, acabou. Reencarnação. Não, não acabou. Mas ele vai voltar. Até um ciclo. Até chegar ao nirvana. Até chegar o ponto mais alto. Ou estado imaterial consciente. Estado imaterial consciente é a resposta cristã. Tá vendo? Essa resposta aí define muita coisa. Define muita coisa. O que acontece quando a pessoa morre? Extinção pessoal, reencarnação ou estado imaterial consciente. Vamos para a quinta pergunta. Por que é possível conhecer de fato alguma coisa? Por que é possível? Aí algumas pessoas vão responder o seguinte: a racionalidade surgiu de um longo processo de evolução. Então, é possível construir conhecimento por causa de um longo processo de evolução. É. Também, sim, correto. Não, e isso é um fato. Conhecimento de fato é cumulativo. Mas é uma resposta definitiva? Como é que
o material ou o inorgânico ou inanimado vai gerar vida e inteligência? Consciência. Não é definitivo. Exatamente. Exatamente. Gente, quando a gente estuda isso, a gente vê que ser crente é muito bom. Traz um conforto psicológico, epistemológico, filosófico muito bom. Você descansa. Existe, assim, sentido para aquilo que você pensa. Um ateu tem que se desdobrar para justificar suas próprios raciocínios. O Lewis tem uma jogada muito interessante, né? Que ele fala assim, ele tá debatendo com um ateu, ele fala assim, rapaz, mas olha, pelo que você está falando aí, tudo que você está me respondendo é fruto de moléculas desordenadas. Então eu não sei nem se sua ordem que você está dando às suas palavras tem ordem ou tem sentido de alguma coisa. Ou seja, para a pessoa afirmar algo, ela está pressupondo algo que contradiz aquilo que ela mesmo diz. Então, assim, sim. Aham. Correto. É. Isso, o Ítalo tem. Tem um debate do Richard Dawkins lá com o John Lennox, que é matemático filosófico cristão. Os dois dão aula na Oxford. E tem uma tirada do John Lennox, rapaz, que o Dawkins ele fica vermelho. Porque o Dawkins vai falar sobre assim, poxa, mas como assim um Deus eterno? Aí o John Lennox se aproxima. Você não crê numa energia eterna? Então seu problema não é com a eternidade. Você pressupõe a eternidade de algo. O seu problema é com a pessoa eterna. Você tem fuga. Porque assim, a eternidade está lá. Não, a energia é eterna. Mas a energia não pode produzir inteligência, vida. Agora, algo eterno. Tem que pressupor algo eterno. Tem que pressupor. Agora, uma pessoa eterna justifica toda a ordem que a gente tem. Toda a sintonia fina do universo. A inteligência. Justifica tudo. A moralidade. Não tem jeito. O ateísmo é um beco sem saída. Como é que se constrói conhecimento? Apenas pelos sentidos? É tudo empirismo? Será que só o sentido responde tudo? É óbvio que não, meus irmãos. Por fim, por que se conhece alguma coisa? Porque fomos criados à imagem de um Deus sábio. Há vestígio na humanidade. Por que é possível a gente conhecer? Porque o Deus que nos criou é conhecedor. E ele transmitiu isso às criaturas que têm a sua imagem. Porque não são todas as criaturas que têm isso. Uma pedra não sabe que existe. Correto? Então, somente aquelas que são portadores da imagem e semelhança de Deus. Penúltima pergunta. Como sabemos o que é certo e errado? Pela escolha individual do homem? Respeita. Me respeita a minha escolha. Beleza. Numa sociedade democrática e plural, nós vamos respeitar. Agora, se respeitar significa aceite que é certo, tá errado. Beleza? Então, a gente vê nesse mundo também em voga, né? A sexualidade é um dos pontos mais em voga hoje em relação a isso. Respeita a minha escolha. Eu sou mulher, eu sou homem. Não. Eu vou, beleza, eu respeito no sentido de que o Estado não deve te matar, de que a gente pode trabalhar junto. Agora, dizer que você de fato escolhe ser homem ou mulher, aí tá errado. Beleza? No Reino Unido. Ô, glória. Eles foram. Isso aí. É o óbvio lulante, né? E aí, meus irmãos, a gente hoje, qual é a guerra que o Schaeffer identificaria hoje? Lutero. Esse hiper mega subjetivismo. O certo é o certo para mim. Por isso que a gente precisa bater muito em sentimentalismo nesse sentido negativo, porque o sentimento é positivo, foi Deus que nos deu. Mas a deturpação do sentimento, essa questão de identidade naquilo que eu sinto, tá? Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui, quinta-feira que vem quem vai dar o estudo é o Naran,
Porque eu vou fazer um estudo lá em Araruama sobre cosmovisão e sexualidade. Sexualidade não é só sexo. Sexo é uma expressão da sexualidade. Sexualidade é aquilo que... O que significa ser homem? A biologia, o jeito, a partir de uma ética cristã. Nós vamos fazer esse curso lá. Então eu vou aprender um pouquinho mais para trazer para a igreja. Aí Naran vai me substituir aqui. Como sabemos que é certo? Pela escolha individual? Ou então o certo e errado são relativos à cultura? Isso aqui é muito forte. No multiculturalismo. Em escola ensina muito isso. O que é certo lá para os aborígenes pode ser errado para a gente. Enfim. É como eu falei, as performances de fato pode ser relativo à cultura. Mas moralidade certo e errado, o que é certo é certo. O que é errado é errado. Qualquer pessoa relativista, se você pegar algo dela sem pedir roubar, ela vai ficar nervosa com você. Dá tá pela cara dela. Aí eu falei, até quinta-feira passada, né, que um relativista não suporta uma fila de um banco. Se passou na frente, ele está errado, mas existe agora? Exatamente. Por fim, porque fomos criados à imagem de Deus sábio. E também tem o quê? Uma lei natural, uma lei moral, algo que é posto em nós. Você e eu não fizemos o contrato aqui para decidir o que é certo e errado. A gente simplesmente tem a consciência nos culpando, é certo e errado. A história mostra uma constância, por exemplo, de casamento homem e mulher. A história mostra uma constância de que roubo é errado. A história mostra uma constância de que assassinato é errado. Meus irmãos, até em guerra existe uma ética. Matar civil, matar militar. Crimes de guerra. Até dentro desse contexto violento existe certo e errado. Então observe que a gente se dobra a essa lei natural, essa lei moral. Os católicos gostam muito de usar isso, lei natural, lei moral. E de fato estão certos, se baseiam muito em Aquino, que usa muito essa ideia. Por fim, qual é o sentido ou significado da história humana? Pode falar, meu irmão. Uhum. Sim, sim. Qual é o significado da história humana? Essa é a última pergunta que compõe uma cosmovisão. Construir um paraíso na Terra, é isso? É um progresso capitalista que vai resolver o nosso problema e construir um paraíso aqui na Terra? Ou comunista? Enfim. Aí você vai englobar muitas coisas, filosofia e política. Sobretudo, filosofia e política. Segundo, é cíclico, a história é cíclica, ela é uma eterna repetição. Os orientais e os povos mais antigos pensavam muito assim. Hoje é menos comum, mas ainda há pensamentos que a história é cíclica. O cristão pensa que a história é linear, ela tem um propósito, ela vai chegar num fim, que é a escatologia. Cristianismo sem escatologia não é cristianismo, acabou o cristianismo. Ela rima, ela rima. Qual é, então, o significado da história humana? Comunhão com um Deus amoroso e santo. Nós fomos criados para ter uma relação com Deus. A gente foi criado para ter uma relação só com a natureza? Só com o ser humano? Não. Foi também, mas não somente isso. O fim da história humana é a comunhão com Deus. Meus irmãos, rapidinho. É o último slide. Já passou da hora, perdoem-me, mas é o último slide. Outras perguntas fundamentais, são 4 que você pode fazer simples. Quem sou eu? Ou seja, a natureza, a tarefa e o propósito. Qual é a natureza humana? O que me compõe? Na verdade, existe uma natureza humana, uma forma? Sim ou não? Tarefas. Qual é a tarefa do ser humano? Quais são os propósitos dessas tarefas? Onde estou? A natureza do mundo. O que está de errado? Pronto. É aí que vai chegar, por isso que eu queria terminar aqui. É aí que vai chegar os choques das cosmovisões. O que sou, onde estou e o que está de errado. É propriedade privada. É o Estado. É, sei lá, qualquer coisa. E vai existir várias cosmovisões que vai dizer o que está errado com o mundo. Entendeu? E depois, o que é o remédio? O remédio é um estado absoluto. Extinção do Estado. O remédio é a liberação sexual. Porque todos os problemas devêm dessa repressão sexual que a gente tem. Isso aí. Esse é o remédio do mundo. Então, vai existir essa leitura. Toda a cosmovisão, meus irmãos, toda a filosofia, sociologia, política, vai ter isso aí. Qual é o problema? Qual é a nossa natureza e qual é o remédio? E aí eu vou trazer um quadro de comparação sobre a questão de Estado, questão de sociedade, de humanidade, tá bom? Meus irmãos, desculpa aí os 5 minutinhos, mas eu queria terminar isso aí hoje, para na outra quinta-feira
a gente então entrar na definição de James Sire sobre cosmovisão e vou trazer um quadro comparado de cosmovisões. Tá bom? Correto, você está certo. Toda verdade é verdade de Deus. Nem toda verdade está contido na Bíblia. Mas toda a Bíblia é verdade. Vamos orar, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé, agradecer ao Senhor. Lembrando que quinta-feira que vem é o irmão Naran. Eu estarei lá na PIBA, Primeira Igreja Batista de Araruama. Peço que orem por mim. Vou fazer um curso de cosmovisão e sexualidade com Andréa Vargas. Então peço. Eu vou quinta noite, sexta e sábado. Vou fazer bate e volta todo dia. Peço que os irmãos estejam orando por mim. E eu quero transmitir isso também para a igreja. Vou pedir o irmão Ítalo, que está nos dando a honra da sua presença, né? Que esteja orando para encerrar o culto dessa noite. Obrigado, Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Queridos, culto encerrado. Deus abençoe. E daqui a 2 semanas, até daqui a 2 semanas, na quinta, né? Nós somos estudos de cosmovisão.